Muito bem, pessoal, mais um podcast da SIC nesta semana e hoje, com muito orgulho, nós trazemos aqui as representantes do Núcleo da Mulher Empresária da entidade para falar sobre o Agosto Lilás, que é um mês dedicado a campanhas pelo fim da violência contra a mulher e é um assunto muito pertinente que nós vamos trazer aqui sobre, na ótica do Núcleo da Mulher Empresária da SIC, e a coordenadora, a Fábia Oliveira, está com a gente. Obrigado por participar conosco. Obrigada, Paulo, pela oportunidade, né, de trazer informação para tantas mulheres, né? Como coordenadora do núcleo, a gente entende que o núcleo das mulheres não poderia ficar de fora dessa pauta. Claro. E nós trouxemos aqui, então, a Jussara, que é a Jussara Camargo, formada em Direito, assessora de eventos e cerimonialista, e por 2 anos ela foi presidente do CMDM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, tem uma bagagem... Uma experiência, uma vivência. Uma vivência com relação a isso. E também a doutora Daniele, que é advogada criminalista, membro da OAB por Elas, e tem ali alguns anos de experiência na área criminal, especialmente violência contra a mulher, né, Dani? Eu vou convidar, então, a Jussara para trazer um pouco mais de informações sobre o Agosto Lilás, né, Ju? Obrigada, Fábia, doutora Dani, Paulo. Obrigado, Jussara. Claro, a gente gostaria de não estar aqui para falar sobre isso, ter que falar sobre isso, mas entendemos que na sociedade em que vivemos, né, onde estamos inseridas, é uma pauta de extrema relevância e necessária, né, Paulo? E que legal, né, a SIC estar com a gente e, como a Fábia bem disse, né, como que o núcleo da mulher empresária deixa passar batido, né? Então, nós estamos aqui representando todas as mulheres lá do núcleo, e o Agosto Lilás tem aí como objetivo, né, trazer a conscientização, né, e levar para todas as mulheres essa consciência, esse conhecimento que às vezes, né, é o que falta lá para aquela mulher que está precisando de ajuda, que está em situação de risco, né? Então, o Agosto Lilás, ele vem com essa bagagem e convida entidades públicas, privadas, enfim, né, sociedade em geral, para trazer, mobilizar com ações, com programações, com conteúdos, né, seja de forma direta ou indireta, né, porque quando eu estive no Conselho da Mulher, fizemos muitas ações em que não eram só falas e momentos com mulheres, né? Fazíamos com homens também, né? Fundamental, Fundamental, né? Paulo, porque às vezes a violência está aqui ao lado da nossa porta e a gente não sabe, né? Então, hoje, a internet, ela traz muitas informações, né? Se a mulher quiser saber lá onde procurar ajuda, é só ir lá no Google digitar, vai ter um monte de opções, né, canais de acesso, enfim, mas o que a gente percebe muitas vezes é a falta de conscientização, né, do que é uma violência, né? Sim. Às vezes é bem mais fácil a gente enxergar um olho roxo, né, do que enxergar um trauma emocional, psicológico, patrimonial, né, que acontece lá na vida diária da mulher. Então, levar esse conhecimento às mulheres, praticamente tem sido o foco, assim, do Agosto Lilás, para que as mulheres traga essa consciência, para que leve a conhecimento, né, das mulheres, também desmistificar aquelas situações em que pensamos que apenas mulheres lá de uma classe mais baixa passam por isso, ou, enfim, né, bairros mais na marginal. E não, né? Temos visto aí que, infelizmente... As estatísticas mostram ao contrário. Ao contrário, existem todas as classes sociais, né? Quem, geralmente, o agressor... Ele não é só um presidiário, um drogado, muitas vezes é um executivo, muitas vezes pessoas que a gente nem... Não tem um perfil pré-estabelecido. Aos nossos olhos não tem um perfil, né? Então, existem diversos tipos, né, de mulheres em situação de risco, assim como existem diversos
personalidades, né, diversos perfis de agressor também. Então, o Agosto Lilás vem para trazer essas ações, programações, parcerias, trazer engajamento de toda a sociedade, né? E eu sempre digo, se um conteúdo como esse chegar em uma mulher que a gente puder ajudar, a gente já ganhou, né? Então, por isso da importância, parabéns à SIC por acolher esse tema e trazer à tona. Disseminar essa informação, né? Disseminar a informação, Fábio, esse é o segredo. Uhum. Por vezes salva vidas. Claro que tudo isso tem que ser feito continuamente, mas esse é o mês, né, Fábia? Exato. Dedicado para isso, realmente, para levantar, para suscitar esse tema e refletir sobre ele. Né? E é bem legal, Paulo, porque a gente tem visto o comércio, empresas até me chamaram para ver o que dá para fazer, para levar um pouquinho, uma sementinha lá dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, dentro das escolas. Extremamente necessário também, né? Claro, é um universo bem complexo, né? Antes a gente conversava. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai ganhando, né? E salvando vidas. O que a gente, né, Paulo, como empresária, a gente pode fazer no espaço, bem abordado pela Ju aqui, no nosso espaço de trabalho, na nossa empresa, como que a gente acolhe essa informação, como a gente abre essa porta para quem está sofrendo essa violência, trazer isso para que a gente possa ajudar, né? Então, é importante, né? Como você bem falou antes, todo tempo é tempo de falar sobre isso, mas o agosto especialmente, né? Uma porta aberta ali, uma oportunidade, às vezes, que alguém, né, tá batendo nessa tecla para que uma mulher que está sofrendo esse tipo de violência tenha esse movimento, né, de trazer informação para a gente. E quem tem bastante dados para a gente sobre isso, sabe, Paulo, falando da nossa cidade, da nossa região, é a doutora Daniele, né, Dani, que trabalhou bastante tempo com isso, atua nessa área, né, então ela pode falar um pouquinho mais para a gente também, Dani. Agradeço o convite, né, pessoal, para ficamos gratos também. Conversando sobre isso, né. Quando a Fábia me falou sobre essa nossa conversa, eu fui buscar esses dados com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJSC, porque eles estão ali com os processos rolando, né? Então, o que acontece? Eu fiquei bem assustada com a região oeste aqui, é bem alarmante esses dados, tá? E quando você traz, se você observar os casos, os crimes, óbvio que cidades maiores, Florianópolis, Joinville, vão ter casos maiores por conta da população. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses dados, compararam com o número de habitantes, e a nossa comarca de Concórdia está em segundo lugar. Proporcionalmente, no maior alto índice de violência doméstica. Então, você vê como isso é grave, né? Esse era um dado que eu não conhecia, fiquei sabendo que por essa pesquisa que a gente fez. Sabia que a região oeste era tinha casos críticos, mas não sabia que Concórdia era a comarca com o segundo índice maior de violência doméstica. Sabia pela prática, né, Dani, que o índice era alto. alto. Muito preocupante, né, para todos nós que moramos aqui e que confiamos muitas vezes que estamos numa cidade pacata e estamos em muitos aspectos, né, em termos de violência, de incidência de índice de violência, mas esse caso aqui é um caso realmente alarmante, né? Quando você fala de cidades, Concórdia já está entre as 10, né, com o maior índice. E quando você fala de comarca, porque a comarca, ela abrange mais cidades, abrange outros municípios. Então, Irani, Ceará, e aí a gente sobe de posição, isso é bem complicado, né? Segunda com maior índice, Dani. Agora, é importante justamente esses momentos, né, Dani, Fábia e Jussara, para a gente falar sobre isso, trazer os dados à tona e vocês terem iniciativas como essas para disseminar a informação e para a gente, quem sabe, com iniciativas assim, somadas a outras, tentar reduzir esse número que é tão preocupante. Né? Eu trouxe o número aqui de 1.544 crimes. No ano de 2024 foi essa pesquisa, tá? Que é recente, né? Isso. E no estado, os 2 crimes que mais têm ocorrido é ameaça e lesão corporal leve. Normalmente eles andam juntos. Os processos que eu peguei, normalmente esses 2 crimes andam juntos. Ameaça, vou te matar. E aí, bate. Né? Normalmente andam juntos. Que preocupa também, Dani, eu sei que tu atuas na área criminal, é justamente isso, né? Porque muitas vezes ocorre um processo de progressão da violência, né? Ameaça,
violência física, psicológica, e aí começa a partir para uma violência ainda mais extrema, que pode culminar com o feminicídio, que infelizmente em muitos casos se repetem, né? Exatamente. Dani, a maioria das mulheres, né, como o Paulo falou agora, não começa uma agressão física, né, Paulo? Começa com essa ameaça, esse momento. E queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente que tipo de violências, né, que a mulher sofre. Normalmente as mulheres, elas ficam anestesiadas porque essa violência, ela vem como se fosse carinho, cuidado. Muitas vezes ela não é escancarada, entende? Sim. Então, às vezes ela começa são 5, né? 5 violências. A física a gente sabe, é bem escancarado, mas tem a psicológica, tem a moral, tem a sexual, tem a patrimonial. Patrimonial é pegar e tirar o celular da vítima, quebrar o celular da vítima para que ela não tenha mais contato com os familiares, porque essa é a primeira situação, começa a cercar ela e afastar da família para ela não ter a quem recorrer, entende? A violência moral começa quando começa nomes, né, xingar de nomes. A violência sexual, a gente nem imagina porque as pessoas pensam, você está num relacionamento, está num casamento, como que pode ter violência sexual? Mas se a pessoa não quer, não importa que ela está num relacionamento. É violência. Né? É violência. Então, e aí a ameaça, né? A ameaça é: se você contar pra alguém, eu vou te matar, ou vou matar seu filho, ou vou matar nosso filho. Às vezes a pessoa não... Sim. Ou vou me matar, entende? Então, essas violências, muitas vezes elas vão progredindo, e aí vai minando a vítima, impede de trabalhar, de sair de casa, de conversar com amigos, para justamente isolar, né? É isso, é o isolamento, né? A carga que vem não é só... A gente enxerga um olho roxo, né? Mas toda essa violência que você compartilhou agora, né, Dani? Dessa... não é submissão a palavra, desse julgo, essa né? Dependência, essa né? dependência emocional, né? Essa dependência geralmente é o que mais mantém as vítimas na situação de risco, porque essa dependência, ela não é só emocional, ela é também patrimonial. Por vezes, essa mulher, ela foi impedida já até de trabalhar, de ter o seu próprio dinheiro, e aí tem filhos envolvidos, e daí se eu denunciar ele, é pai dos meus filhos, e fica refém daquela situação, e aquilo vira um ciclo vicioso. Então, se você for parar para analisar a vida de uma mulher que foi agredida, enfim, e conseguiu se desvencilhar, ela passou por todo um processo que é bem parecido uma da outra, né? Ela tentou, aí perdoou, daí ele veio, confundiu de novo, daí bateu de novo, ou fez isso. Então, é um ciclo. Então, eu sempre digo assim, sabe, Paulo? Sim, não é fácil sair de uma situação dessa. E quando se tem filhos, né? Não, é muita coisa envolvida, sim. Agrava-se, a mãe vai pensar nos filhos, com certeza. Então, se organiza. Se organiza. Procura uma pessoa de confiança, né? Procura um lugar para você ter abrigo, porque eu também, como mãe, penso, como é que eu, como mãe, vou sair de madrugada com 2 filhos, né? Enfim, vou aonde? A mãe vai pensar, né? Então, se organiza antes. Tem saída. Isso é também um dos objetivos aqui desse conteúdo. Verdade, muito bem lembrado. Dizer para essas mulheres, tem saída, tem ajuda, tá? Ainda não é como nós sonhamos? Não é. Mas nós temos ajuda. Instituições, contato, né? Então, delegacia, enfim, até isso, doutora, quero passar a bola para ti, já nos encaminhamos aí para o final desse conteúdo, sobre os canais de acesso. Isso. Como que as mulheres, né? Eu estou sendo agredida, né? Aonde que eu vou? Em que porta que eu bato? Quem que eu procuro? Essa mulher, ela pode ligar no 180, porque às vezes ela está em cárcere privado, ela não consegue sair de casa para ir até a delegacia, mas, se for possível, ela pode ir na delegacia especializada, a delegacia da mulher. Né? E aí lá ela vai registrar o boletim de ocorrência e pedir as medidas protetivas. E o que acontece que tem mulheres que têm medo, às vezes, de pedir medida protetiva, porque o cara entrou tanto na cabeça dela, de que a casa é dele, as coisas são dele, para onde que ela vai, que ela às vezes fica com receio de pedir a medida.
Só que é o agressor que é afastado do lar. É ele que vai ser afastado, não pode aproximar 200 metros, não pode entrar em contato, não pode frequentar os mesmos locais, entende? Então, essas medidas são justamente para tirar ele de casa, né? Então, ela não vai ficar desamparada. É preciso, né? E uma coisa interessante, assim, que algumas pessoas acham que a violência doméstica, ela é só marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, e não. E às vezes essa violência começa lá na adolescência, com um padrasto. Às vezes eu já vi casos de a mulher apanhou e a sogra também, entende? Então a violência, ela não é só esposa, é relações afetivas e familiares. Tá? Aqui nós estamos focadas, né, em relação à mulher, mas é interessante as pessoas saberem que, sim, eu posso ir lá denunciar o meu sogro porque ele me agrediu. Exato. Entende? Perfeitamente. São outras violências que a gente não costuma abordar, né, Paulo? Mas são familiares, né, do núcleo familiar ali. Exatamente. E completando a fala da doutora Daniele, tem uma conquista bem importante para a Concórdia, Paulo, que foi a Procuradoria da Mulher. Ela é coordenada ali por 3 mulheres vereadoras aqui do nosso município, que também entendo que seja bem importante, né? Eu não lembro se ela entrou em vigor esse ano, o ano passado, mas enfim, a gente tem isso à disposição, né? Tem contato, tem telefone, tem e-mail, e eu acho importante, porque é um olhar específico para as mulheres de Concórdia, né? Além da delegacia, né, Dani, do 180, o telefone delas eu posso deixar aqui, né, Paulo? Pode da Procuradoria, então. É o 3441-2500. Esse é o telefone. E por que é importante ligar para esse número especializado, tanto Procuradoria quanto o 180 e não o 190? Porque muitas vezes existe um preparo dessas pessoas para atender essas situações. Então, eu vou contar para vocês um caso que eu vi no Instagram ontem, que a mulher, ela estava numa situação complicada dentro de casa e ela ligou para o 190 e pediu uma dipirona. Fingiu que estava ligando para a farmácia e ali ela pediu ajuda e o policial entendeu a situação e foi conversando com ela de forma que o agressor não entendesse que ela estava falando com a polícia e aí mandaram ajuda. Mas o que poderia ter acontecido, né, se não tivesse recebido essa ajuda? E a gente tem visto casos aí que estão repercutindo bastante, né, daquela moça que levou 60 socos no elevador. As pessoas estão indignadas e eu entendo a indignação, só que isso acontece todos os dias. Ali tinha uma câmera e tomou uma repercussão, mas isso acontece todos os dias no off, dentro de casa, sem testemunhas. E além de levar vários socos, às vezes essa mulher ainda é ameaçada. Olha, se você falar pra alguém, eu vou te matar, ou eu vou matar teu filho. E ela não fala. Eu tenho certeza que 50% dessas mulheres que são agredidas, elas não falam. Eu tenho certeza disso. Mas a gente tá aqui pra incentivar e mostrar um caminho diferente, né? E muitas vezes pior que a agressão, as marcas de uma agressão no rosto são as marcas interiores, né? Que as agressões deixam, né? Os traumas interiores. Obrigado pela presença, ficamos muito gratos, teríamos muito mais tempo, né? Mas temos também o nosso compromisso. Obrigado, Jussara. Obrigado, Fábia. Paulo. Obrigado, doutora Daniele. E voltaremos em outras oportunidades para a gente retomar esse tema que é palpitante, que é pertinente e que nós, enquanto sociedade, precisamos disseminar essas orientações e cada vez mais lutarmos juntos, né, pelo fim da violência contra a mulher. Uma excelente semana, a gente volta na próxima.